Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje de Lutar até Vencer. Este programa tem um caráter de fazer batalha, luta no mundo do espírito. Hoje, ao longo deste programa, nós vamos aprender sobre armas espirituais e como nós podemos vencer juntamente com Deus. E você é muito bem-vindo para participar do nosso programa. Ao longo do nosso programa, vai aparecer aqui um contato onde você que está em casa também pode participar, pode mandar dúvidas, perguntas e também fazer o seu pedido de oração. E no final nós vamos unir, vamos juntar a nossa fé e vamos orar. E eu tenho certeza que Deus ele vai ouvir a nossa oração. O nosso programa de Lutar até Vencer, nós vemos aqui pela Bíblia, pela Palavra de Deus, grandes segredos que ajudam a transformar a vida de todas as pessoas que praticam. E para entrarmos na presença de Deus, o que a Bíblia nos ensina é que o louvor é uma forma, é uma maneira de chegarmos até Deus. E é assim que nós vamos começar mais um programa hoje, louvando a Deus. Se você está em casa, conhece as músicas, pode cantar, bater palmas, participar. Se você ainda não conhece, então você ouve as músicas para aprender e tenta cantar, vai aprendendo, vai cantando, porque quando nós louvamos a Deus, Ele se aproxima de nós e a presença dEle faz grande diferença nas nossas vidas. Então, agora é hora de louvar a Deus. E se nós começarmos a orar, grandes coisas vão acontecer no nome de Jesus, amém? Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu, Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Mais uma vez, se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. E nós vamos agora declarar que nós já temos a vitória sobre todos os problemas, sobre todas as circunstâncias, em nome de Jesus, amém? Temos vitória no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. Temos vitória, no nome de quem? No nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e mais bênçãos recebemos. Neste nome há poder, no nome de Jesus. E tenho vitória, no nome de Jesus, aleluia. Tenho vitória, no nome de Jesus. E declaro que todo mal eu já venci e mais bênçãos recebi. Neste
a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. Glória a Deus, glória a Deus. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu. E vamos mais rápido. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo mais o meu uma vez. Glória a Deus, aleluia. Eu não temo o que o diabo fizer. A palavra e a fé são minha espada e escudo. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Cristo é o Senhor de todo o meu viver. Amém? E está escrito na palavra de Deus que se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra. E é isso que nós vamos cantar agora com fé. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou o seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou o Filho, não nos dará Ele tudo. E quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Eu quero ouvir você aí de casa. Tribulação, não. Angústia, não. Perseguição, não. Fome, não. Nudez, não. Perigo ou espada, nada nos poderá separar do seu amor. E se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Isso mesmo, se Deus é por nós, nada e nem ninguém poderá ser contra nós. Quando estamos a louvar a Deus, quando estamos a cantar, falar versículos bíblicos, é uma força muito tremenda, porque estamos a tomar posse da palavra de Deus, estamos a declarar que a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é real nas nossas vidas. E nós agora vamos cantar mais uma música que diz bem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força da fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas essa força que está armazenada no nosso coração, ela sai para trabalhar ao nosso favor por falar e por agir. E é isso que nós vamos falar, que nós vamos cantar, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você que está em casa, um grande segredo: não olhe para o problema, olha para Jesus. Não diga a Deus quão grande é o teu problema, mas fala o problema quão grande é o teu Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tararara. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado
Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares. Em Cristo eu sei, em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho a vida eterna. Jesus no meu coração. São grandes verdades, não é, que nós acabamos de cantar. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso me agarrar nas promessas de Deus, na palavra de Deus, e acreditar e tomar posse que eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E você que está desse lado, que já entregou sua vida a Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo nessa nova caminhada com Deus. E aqui no canal TV Maná Brasil, nós estamos diariamente, de segunda a segunda, a falar a palavra de Deus, para que você possa conhecer cada vez mais de Deus e cada vez mais conhecer as promessas que Deus tem para a tua vida, para a tua família. E eu gostaria de te convidar a assistir também um programa especial chamado Grupo Familiar. É um programa onde ensinados os rudimentos da palavra de Deus. Há um líder, né, um líder, um apresentador que vem e lê os versículos bíblicos, tira dúvidas. Você pode interagir ao longo do programa, fazer perguntas, e o apresentador vai te responder, vai te esclarecer e vai te ajudar muito nessa nova caminhada com Deus. Também temos um outro programa que também é super legal, que é o Encontro com Deus. Nesse programa, você tem a oportunidade de dedicar um tempo aos domingos para Jesus, para Deus. Todas as semanas, não é? É muito importante quando a gente consegue separar um tempinho para honrar a Deus, para colocar ali, para buscar mesmo a presença de Deus, para se alimentar do poder de Deus. E no programa de Encontro com Deus, isso é feito todas as semanas. Então, eu quero convidar a você que está me assistindo neste momento, né, a assistir esses dois programas. Um é o Grupo Familiar e o outro é o Encontro com Deus. E nós agora vamos adorar a Deus. Vamos continuar a louvar a Deus, mas agora de uma maneira mais íntima. No Antigo Testamento, quando o povo ele queria entrar na presença de Deus, eles entravam no tabernáculo e havia 3 estágios. Havia o átrio, o santo e o santo dos santos. E à medida que eles iam entrando nesse tabernáculo, né, era lá no santo dos santos que estava a presença de Deus, eles tinham uma intimidade a mais, intimidade diferente com Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos adorar a Deus. Eu não sei onde é que você está, quem sabe você está em casa, está no trabalho, não sei onde você pode estar nesse momento. Mas, se você puder, fale agora com Deus. Quem sabe você está nesse momento passando por alguma dificuldade. Abre agora o teu coração. Nós agora vamos cantar, adorar a Deus de uma forma mais íntima, com músicas mais lentas, músicas mais calmas. Se você souber cantar, cante. Se não souber, ouça a letra. E preste agora sua homenagem, seu respeito à presença de Deus. Quem sabe você está abatido, fala com Deus, coloca as suas situações, aquilo que você precisa hoje conversar, porque Jesus hoje, Ele está aqui. Quando 2 amados estão reunidos na presença dEle, Ele está presente. Nós hoje não estamos aqui reunidos fisicamente, mas através desse canal estamos juntos para buscar a Deus. E eu tenho certeza que Deus Ele vai aparecer para te dar a resposta que você precisa, para te dar a força e te trazer ânimo e alegria, que é o que todos nós também precisamos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força
Senhor e Rei Jesus, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber só a ti a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, adoramos-te, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, adoramos-te. Senhor e Rei Jesus, exaltamos o teu nome, nos rendemos a teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Ó Deus, nós consagramos todo o nosso ser a Ti neste programa. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que o Senhor possa falar hoje com cada um de nós individualmente, no nome de Jesus. Amém e amém. E nós agora vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Nós já louvamos a Deus, já adoramos a Deus. Nós agora vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus. E eu queria começar essa primeira parte falando sobre a área financeira. Essa aqui é uma área muito importante, onde todos nós precisamos aprender a vontade de Deus para podermos vencer. E a mensagem de hoje é baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, Aprenda a Gerir o Seu Dinheiro. Neste livro, o apóstolo ensina muitos segredos sobre a área financeira. A Igreja Maná dispõe de vários livros, e esses livros eles têm uma grande importância, porque eles já têm versículos bíblicos, não é, separados por assuntos. É claro que nenhum dos livros substitui a Bíblia é sempre insubstituível, e a Bíblia, que é a vontade, a palavra de Deus, não é original. Agora, quando nós lemos livros como este, o livro de Cura Divina, o livro dos Segredos de Finanças, há tantos livros, também ajudam bastante, porque qualquer pessoa nova, quando começa a ler a Bíblia, não sabem por onde começar e pronto, já não sabe bem, não está habituado a manejar a palavra de Deus. E esses livros, não é, já tem os versículos, tem as explicações. Então, eu gostaria de encorajar você a ler livros, não é, que são muito importantes também. Você poderá encontrar um livro assim como esse, do Aprenda a Gerir o Seu Dinheiro, em qualquer Igreja Maná, ou também no site da editora Curiacos, onde você poderá adquirir o livro, né, para estudar mais, tanto em formato físico quanto em formato digital. E hoje eu queria falar sobre a parábola do rico insensato. Eu gostaria de convidar você que está em casa a abrir a Bíblia em Lucas, é lá no Novo Testamento, Lucas, capítulo 12. Eu também vou abrir aqui a minha Bíblia. E nós vamos ver aqui a história, não é, de um homem
E a parábola que Jesus fala é que ele era insensato. Nós vamos ver por que Jesus chamou esse homem assim e como é que nós podemos fazer da maneira certa. E diz assim, Lucas capítulo 12, no versículo 13. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Mas ele lhe disse, homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo, a herdade do homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava-se arrazoava-se ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse-lhe, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e tu, o que tens preparado, para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, aqui nessa parábola, né, Jesus fala bem assim, que aquele homem, ele estava lá, tinha lá o celeiro, onde ele guardava o dinheiro, onde se guardava as riquezas naquela época. Ele estava lá com o celeiro cheio de dinheiro, cheio de coisas, fala, eu sou muito rico, olha a mim, está tudo muito bem, olha o que eu tenho, olha como eu sou grande, olha como eu sou poderoso, folga, descansa. E Jesus deu um recado, né? Você é louco. Se te pedirem a tua alma, o que é, para que é que vai te servir todos estes bens que você tem? Então, nós quando estamos, né? Quando na nossa vida, nós trabalhamos e nos esforçamos. E não é mal nenhum trabalhar, não é mal nenhum ter dinheiro, mas a nossa confiança não pode estar baseada nisso. Nós não podemos passar a vida toda a correr atrás dessas coisas como se isso fosse o mais importante. Há pessoas, eu tirei faculdade, fiz um curso, tenho mestrado, doutorado, pronto, agora come, bebe, agora estou bem. Há outras pessoas que trabalharam, lutaram e agora conseguiram abrir sua empresa. Sim, agora come, bebe, tudo bem. Não é mal nenhum fazer estas coisas. Deus, ele é o nosso amigo, ele quer nos ver crescer, ele quer nos ver prosperar. Deus é o nosso Pai. Mas uma grande questão é, onde é que está a minha confiança? Quem sabe você está desse lado, acorda cedo, dorme tarde para ir trabalhar, levar filho na escola, trazer da escola. Alguns fazem faculdade, trabalham, uma vida corrida para cima e para baixo. Não há mal nenhum em fazer isso. Mas sabe de uma coisa? Quando nós morrermos, nós vamos ter um julgamento com Deus. E Deus não vai perguntar qual era o tamanho da tua conta. Deus não vai perguntar quantos diplomas você tem, ou quantas horas você trabalhou, deixou de trabalhar. Deus vai te perguntar assim, quantas almas você ganhou? Quantos discípulos você fez? Quem sabe você está me assistindo nesse momento é um médico. E vida de médico não é fácil, né? Já começa difícil desde a faculdade. São não sei quantas horas, quantos anos de curso, depois em residência, aquela coisa toda. Tem os plantões, as especializações, aquela luta toda. E você vai lá e trabalha, passa fazendo plantões, 24 horas, faz cirurgia para cima e para baixo. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai te perguntar quantas cirurgias você fez. É o que Jesus falou bem aqui, né? No versículo 20, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para com quem será? Deus não vai te perguntar quantas cirurgias você fez. Deus, meu filho não estava aqui, porque estava fazendo cirurgia, estava dando plantão. Para Deus, o mais importante, o verdadeiro ouro de Deus, são as almas, são os discípulos. E Deus, ele precisa, não é, que nós, que já temos Jesus, lutemos, nos esforcemos para lutar pelo sonho dele, que são as almas. E para ganharmos almas, fazermos discípulos, já muito trabalho, exige muito esforço. E se você for na faculdade, você vai ver lá só numa turma 40, 50 pessoas que se esforçam para ter um diploma. E quantas pessoas se esforçam, né, para ganhar almas e fazer discípulos? Porque é isso que verdadeiramente conta para Deus. Quem sabe aquelas pessoas, quem sabe você está me assistindo nesse momento, é um advogado. Tem que ler processo, vai para julgamento, tribunal para aqui, para colar, aquela correria toda.
Não há mal nenhum em fazer isso. Volto a repetir. Deus é nosso Pai, Ele quer que nós cresçamos, sejamos importantes, né? Que vençamos na vida. Porque quando nós vencemos, com o nosso testemunho, Jesus também é glorificado. Mas o que Deus está aqui dizendo é que eu não posso viver para isso. Eu não posso passar a minha vida a viver para ter um papel, para ter um diploma, para ter uma casa, para ter um carro, para comprar um apartamento, uma casa com piscina, uma casa de praia, porque eu quero, que eu preciso. Tudo isso vai passar. E quando nós morrermos, nós vamos começar uma nova vida. Porque para algumas pessoas é assim. Eu vou morrer e o meu espírito vai, tipo, o corpo desaparece, vira só os ossos, vira pó, pronto, acabou tudo. Mas, na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Daqui a pouco, na segunda parte, eu vou falar mais sobre corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele realmente morre. Mas o nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, a nossa essência, continua viva. E esse espírito, ele pode passar a eternidade junto de Deus, ou ele pode passar a eternidade longe de Deus. E esse destino nós escolhemos, né, aqui na terra, quando tomamos uma decisão de fazer Jesus o nosso Senhor e nosso Salvador. Quem sabe você está desse lado, nem sabia disso. Quem sabe você está desse lado, sabe que Deus existe, acredita em Deus, mas nunca tomou uma decisão de receber Jesus na tua vida. Eu quero convidar você para ficar comigo até o final deste programa. No final nós vamos fazer uma oração onde você também vai poder receber Jesus na tua vida, receber Jesus no teu coração, fazer dele o teu Senhor e o teu Salvador e entrar na família de Deus, fazer parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. E outras pessoas já fizeram essa oração, já receberam Jesus. E agora, o que é que Jesus espera dos crentes? O que é que Jesus espera dos salvos, não é? É que nós mudemos a nossa maneira de ser, que mudemos as nossas prioridades, que nós mudemos os nossos valores. Que aquilo agora que é importante para mim não é como esse rico que era insensato, dizer, olha o que é que eu tenho. Eu tenho um depósito, eu tenho muito dinheiro, eu tenho um descanso. Olha, alma, come, bebe, já tenho casa de praia, já tenho um carro, já consigo tirar férias, terminei a faculdade, já tenho tudo. Agora eu vou só descansar, atingir os meus alvos. Não. Deus espera que dentro do nosso coração haja uma mudança e que o nosso maior alvo agora seja ganhar almas para Jesus. E nós agora vamos, não vou abrir aqui, mas lá em Mateus 7, fala da história de dois homens. Um era sábio, não é? E outro era insensato, era outro insensato. Está vendo? A Bíblia está cheia de homens insensatos. E o homem que era sábio, que ele era prudente, ele edificou a casa dele sobre a rocha. E veio o problema, veio a chuva, veio a tempestade, mas aquela casa que representava a vida, naquela parábola, né, representa a vida dele, foi construída sobre a rocha, sobre a palavra, sobre Jesus. Quando veio o problema, ele ficou de pé. Mas aquele outro homem, que era insensato lá, pronto, ele era assim meio estabanado, construiu a vida dele na areia, porque ele não tinha tempo, tinha que trabalhar, tinha que correr, tinha que tomar conta da família, tinha almoço, tinha isso, tinha aquilo, não havia tempo. Ele ouvia a palavra, mas ele não tinha tempo para praticar, né? Não tinha o cuidado de praticar. Veio o mesmo problema, veio a mesma situação, mas aquele homem não ficou de pé, ele caiu, porque a casa dele havia sido edificada sobre a areia. E quando nós falamos da área financeira, o que se vê então com a área financeira? Deus ele tem um propósito do evangelho chegar em todas as partes do mundo, de ganharmos pessoas em todas as partes. Já parou para pensar no tamanho do Brasil? O Brasil é muito grande, são mais de 200 milhões de pessoas, é muita gente. Temos já muitas igrejas, temos muitas pessoas já salvas no país, graças a Deus, mas já tem muita gente que não está salva. Tem gente que já recebeu Jesus, mas ainda não tem aquele compromisso com Deus. E o que leva uma pessoa para o céu não é apenas receber Jesus, é quando a pessoa decide ter um compromisso com Deus. Por isso que é importante, não é? Termos canais de televisão como esse, onde estamos aqui para falar para todo tipo de pessoas, para você que está me assistindo nesse momento, e para tantas pessoas que nós nem vemos, nem talvez nunca cheguemos a conhecer, mas que estão nos ouvir neste momento. É importante termos missionários. E para que a obra de Deus seja feita, nós precisamos de dinheiro, não é? Nós vivemos no mundo e as coisas são feitas assim.
E quando nós entendemos que a nossa chamada como crente, a nossa chamada é ajudar o evangelho a ir mais longe, sabe o que acontece? Deus ele começa a abençoar a nossa vida. Porque o verdadeiro evangelho é isso, é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Quando eu começo a falar, Deus, olha, eu vou começar agora a te honrar com os meus dízimos, eu vou começar a te honrar com as minhas ofertas, para que o evangelho chegue mais longe, para que possamos ter mais igrejas, para que possamos ter mais missionários. Nós temos missionários em todas as partes do mundo. Temos missionários na África, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Temos missionários em vários estados do Brasil. Temos missionários na Europa. E todos estes jovens, eles vão para falar que só Jesus Cristo é o caminho, só Jesus Cristo é a verdade, só Ele é a vida, que não há outro caminho além de Jesus. E você que está desse lado, que quer vencer na vida, as nossas sementes financeiras podem produzir a 30, a 60 e até 100 vezes por um. E está muito relacionado com a intenção do nosso coração. E quando nós começamos a falar, não, Deus, para mim o mais importante são as almas. Eu quero semear mais, para que mais almas sejam ganhas. Sabe o que Deus faz? Ele começa a multiplicar as nossas sementes de maneira sobrenatural. Ele vai abençoar o teu trabalho, Ele vai abençoar a tua empresa, porque você está de acordo com a vontade de Deus. E eu queria terminar essa primeira parte abrindo a Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 11, Eclesiastes 11. E aqui nós vemos um versículo que é muito importante. Opa, minha Bíblia hoje está cheia de papel, não está ajudando muito. Achei. Eclesiastes 11. O que a Bíblia diz, né? Lança o teu pão sobre as águas. Divide com 7 ou ainda com 8. Porque não sabes qual prosperará. Se é este ou se aquele, ou se ambos prosperarão. Então, o que eu quero te dizer hoje, não é? Com esta palavra. O nosso dinheiro é como uma semente. Ninguém é obrigado a semear. Ninguém dá a ver quem dá e quem não dá. Mas quando nós, no nosso coração, decidimos agarrar a palavra de Deus e viver de sementes, não de orações, mas viver de sementes e do poder do alto, Deus começa a abençoar a nossa vida. Nós agora vamos cantar uma música que diz eu vou construir a minha casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha, a vida na rocha, é viver para semear, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, para que mais pessoas conheçam Jesus, para que mais pessoas sejam salvas. Então você que está em casa, nesse momento, pensa assim, olha, bispo, eu quero vencer, eu quero prosperar, eu quero que a minha família cresça, eu quero que o meu negócio prospere. O que é que eu tenho que fazer? A resposta de Deus é, começa a semear por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Esse é o verdadeiro ouro, essa é a verdadeira riqueza. Então prepara agora a tua semente, prepara agora a tua oferta, que é hora de nós semearmos. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Ó Deus, agora no nome de Jesus, Pai, que eu oro agora por todas as sementes que foram entregues agora com fé na Tua casa. Eu declaro agora multiplicação para todos aqueles que semearam, milagres financeiros, no nome de Jesus. Amém e amém. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. E eu queria, nessa segunda parte do nosso programa de hoje, eu queria falar sobre o poder do alto. A mensagem de hoje é baseada aqui neste livro do apóstolo Jorge Tadeu, o Poder do Alto. E nesse livro,
o apóstolo ensina muitas coisas, né? Tem vários versículos separados. Quem sabe você está em casa nesse momento e já ouviu falar de Deus, das coisas todas, mas não sabe que Deus pode e Deus quer te ajudar. E neste livro, o apóstolo ensina várias coisas, e como eu estava falando, nenhum livro substitui a Bíblia. É apenas uma referência, apenas uma maneira, né, uma orientação para nós lermos a palavra de Deus. Eu queria começar abrindo a Bíblia em Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses 5. Opa. Hoje a Bíblia não está muito minha amiga. Mas pronto, nós vamos ter paciência e vamos achar. Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos ver aqui que nós somos três partes, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Em Tessalonicenses 5, no versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, e alma, e corpo, e sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui Deus está falando, não é, que nós somos três partes: a alma, o corpo e o espírito. E Deus, ele é espírito, e nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis 1, vamos abrir rapidinho Gênesis 1, no versículo 27, Gênesis 1, 27, diz assim: E fez Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, macho e fêmea os criou. Então Deus, ele nos fez a sua cópia, a sua semelhança. Deus, ele é um espírito, e por isso que nós também somos um espírito. E o nosso espírito, ele tem uma alma. A alma é onde nós temos as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, mas não é a nossa verdadeira essência. Mas nós temos uma alma e temos também que saber cuidar dessa alma. É o que está escrito lá em Hebreus 4. Vamos agora para Hebreus. Hoje eu queria assim abrir a Bíblia e mostrar os versículos bíblicos, porque é super importante, não é, a nossa fé ser colocada na palavra de Deus. Há pessoas que sabem que Deus existe, que acreditam em Deus, mas que não leem a Bíblia. E quando a pessoa não lê a Bíblia, acaba sendo uma situação assim perigosa, porque pode chegar qualquer pessoa dizer coisas: Deus disse isso, Deus falou aquilo. E, na verdade, pode ser coisa que Deus nunca falou. Mas quando a gente abre a Bíblia, a gente vê pela Bíblia, nós ficamos então esclarecidos. Em João 4, no versículo 12, diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, tal. Então a Bíblia aqui fala, né, claramente separar a alma do espírito. São duas partes diferentes. E o nosso corpo? O nosso corpo é onde nós moramos. É como lá o caracol. O caracol lá tem uma casca, né, que é a casa dele. Mas o caracol não é aquela casca, ele só mora naquela casca. Assim também o nosso corpo é como se fosse a casca, a carapuça, não é, que armazena a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma fala, o nosso corpo ele também fala. E a linguagem do nosso espírito, não é? É isso que eu queria falar hoje por menor, é uma linguagem onde só Deus entende. Nós podemos falar em espírito, uma linguagem celestial, onde apenas Deus entende. E eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, também é Novo Testamento, capítulo 14. E hoje eu não tenho assim tanto tempo para falar mais coisas, não é? Mas eu queria encorajar você a ler esse livro, tem mais versículos. Tem mais versículos aqui selecionados, você pode ler e aprender mais coisas. A oração em línguas é um tema muito importante. E nós agora vamos ver aqui algumas passagens, não é? E diz assim, no versículo 1. 1 Coríntios... estou no capítulo errado. Deixa eu abrir o certo... 14. Agora diz bem assim, né? No versículo 2.
1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua estranha, fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas estranhas, edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui nós já vemos o primeiro ponto da importância de falar em línguas. Quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. E no versículo 12, diz assim, não é? Assim também vós desejais dons espirituais, procurai também sobejar neles para a edificação da igreja. Porque o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretá-la. No versículo 14, porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quando eu estou a orar em línguas, não é? Orando na linguagem espiritual, eu estou a falar diretamente com Deus, eu estou a fazer a oração perfeita, mas a minha mente, o meu entendimento, ele fica sem fruto. Então, quando alguém pede para nós orarmos por alguma situação, ora por isso, ora por aquilo, ou até mesmo quando nós precisamos orar pelo nosso, sei lá, a pessoa está passando alguma situação difícil no trabalho, ou precisa de direção, se é preciso mudar de trabalho ou não, se é preciso vai comprar um carro, comprar uma casa, sei lá, algo que eu preciso decidir. Quando eu oro em línguas, eu estou pedindo a Deus, estou fazendo a oração perfeita, porque o meu entendimento está como se fosse desligado, meio que sem sinal. Mas o meu espírito está a falar diretamente com Deus. E aqui no versículo 15 diz assim, não é? Deus fala, o que é que eu farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei no espírito, mas também cantarei no entendimento. E quando nós começamos a usar a oração em línguas de forma corriqueira, nós estamos como que carregando o nosso espírito. Você que está em casa deve ter um telefone, possivelmente, não é? E o telefone toda a gente tem, a gente liga, faz chamadas e manda mensagens, WhatsApp, tal, aquela coisa toda. E o que acontece? A bateria ela vai sendo descarregada, ela vai sendo consumida. E quando a bateria está lá embaixo, ninguém joga o telefone fora, o que é que se faz? Você vai lá, coloca o telefone na tomada e ele volta a encher a bateria, pronto, está novo, volta-se a usar. Da mesma forma, o nosso espírito, quando nós pregamos, quando nós evangelizamos, oramos pelos doentes, passamos pelas situações de cotidiano, a nossa unção, a nossa energia, o nosso poder de Deus está dentro de nós, ele vai sendo consumido, vai sendo gasto. O que a gente faz depois? A gente recarrega. E como é que eu posso me recarregar do poder do alto? É orando em línguas, é cantando a Deus, é salmodiando a Deus, porque são forças espirituais que alimentam o nosso espírito. E eu queria terminar abrindo a Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Romanos 8. No versículo 26. E Deus fala bem assim, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós estamos a orar, quando estamos a pedir direção a Deus e começamos a orar em línguas, é uma força muito grande, é uma força muito tremenda e que nos ajuda nessa questão do recarregar. E quando é que os discípulos, não é, eles começaram a orar em línguas? Eles começaram a orar após serem batizados no Espírito Santo. Foi aquilo que nós falamos nas outras semanas. Quem sabe você está em casa, está me assistindo nesse momento e também tem dúvidas sobre o que é orar em línguas, sobre o poder da oração em línguas. Você pode entrar em contato conosco, pode mandar sua pergunta, mandar sua dúvida, que um dos nossos pastores vai entrar em contato com você e vai te ajudar. Você também pode vir à Igreja Maná mais perto da tua casa. Quem sabe nós temos a Igreja Maná aí mesmo no teu bairro. Fala conosco, olha, meu nome é esse, eu gostaria de pedir informação, onde é que fica a Igreja Maná mais perto aqui da minha casa.
e um dos nossos pastores vai entrar em contato com você, vai te encaminhar. Se não houver nenhuma igreja mesmo no teu bairro, você pode continuar aqui conosco nesse canal, porque o Canal Brasil também foi feito para isso, não é? Para chegar a todas as pessoas. E nós agora estamos já quase a terminar o nosso programa de hoje, mas antes de nós irmos embora, nós vamos fazer a batalha espiritual, nós vamos fazer intercessão. Nós hoje já recebemos vários pedidos de oração e também ao longo da semana pessoas vão nos mandando pedidos, não é? E nós agora vamos interceder, nós agora vamos juntar a nossa fé. A intercessão, nós costumamos fazer 4 passos. O primeiro deles, nós trazemos o assunto diante de Deus, com a promessa, com o versículo bíblico. Deus, se promete isso, então eu oro por isso. Depois, o segundo passo, nós oramos em línguas. Para algumas pessoas, a gente ora em línguas por quê? Foi como nós lemos aqui em Romanos 8. Porque orar em línguas, estamos a fazer a oração perfeita. O terceiro passo, nós assumimos autoridade no mundo espírito contra todas as forças do mal. E damos ordens ao mal que pare no nome de Jesus. E por fim, nós louvamos a Deus com a certeza, com a fé de que Deus ele ouviu a nossa oração e que a resposta de Deus foi sim e foi o amém. Então, nós agora vamos, antes de interceder, nós vamos louvar com um louvor de guerra, com a música que diz assim, se começarmos a orar, para então entrarmos mesmo agora no mundo espírito a favor da tua vida, da tua casa, da tua família. Se começarmos a orar, este tempo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dai glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Dá glória a Deus. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo desceu. Dá glória a Deus. Josué orou e o sol parou. E nós também vamos orar e também vamos agora lutar, não é? E o sobrenatural também vai acontecer nas nossas vidas. Eu queria orar hoje por questões de saúde. Recebemos hoje alguns pedidos na área da saúde e também ao longo da semana muitas pessoas entraram em contato conosco. E é sobre isso que nós vamos orar pela área da saúde. E se você puder, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu trago agora à tua presença todos os pedidos de oração que recebemos hoje. Na tua palavra está escrito que pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Eu declaro com fé que todas as pessoas mencionadas nestes pedidos estão curadas pelo poder de Deus, conforme está escrito na tua palavra. Amém. Nós agora vamos orar em línguas por todos os pedidos de oração que nós recebemos. Você também que está em casa, quem sabe você também está doente, vamos orar por si agora neste momento, acreditando que é o Espírito dentro de nós que já faz a oração perfeita. Amém. Agora eu peço a você, repita assim comigo. Nós agora vamos exercer a autoridade no mundo espírito. E diga assim como Jesus falou à figueira, eu também falo a toda doença, que ela seque pela raiz, no nome de Jesus. Eu falo agora toda doença, que ela não dê mais frutos, no nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus, né? E diga assim comigo: obrigado, Jesus, porque eu acredito, neste momento, que eu já estou curado, já estou livre deste problema, no nome de Jesus. E nós agora vamos louvar a Deus, acreditando
que a partir de agora essa doença, seja ela qual for, ela já começou a secar, ela já começou a desaparecer. Você que está em casa agora, quem sabe está a lutar, você agora vai louvar a Deus, acreditando com fé no teu coração, que desde já o Espírito Santo está agindo na tua vida e também na vida de todas as pessoas que nos enviaram hoje os seus pedidos de oração. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. Quando estamos a fazer batalha espiritual, quando estamos a fazer guerra no mundo do espírito, nós estamos a louvar a Deus pela vitória e acreditando que Deus já está se movendo a nosso favor. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. Eu peço a você que está em casa, que está me assistindo, quem sabe está no trabalho, se puder cantar, cante. Louve a Deus, porque é no mundo do espírito que as coisas acontecem. Nós estamos a fazer batalha, usar uma arma do louvor como arma de guerra para bater em todo o principado do mal e acreditamos que a vitória já é nossa no nome de Jesus. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. É isso mesmo, Deus cura, Deus sara e Ele também santifica. E a santificação que Deus faz em nós, ela começa no dia que nós abrimos o nosso coração e convidamos Jesus para entrar. Jesus Cristo, Ele não invade, Ele não entra assim, arrombando portas de coração de ninguém. Ele entra quando nós o convidamos e aceitamos Ele na nossa vida como o nosso Salvador, o caminho para chegarmos até Deus. Quando o aceitamos como o nosso Senhor, Ele agora que vai ser o dono, o líder que vai encaminhar a nossa vida. A Bíblia diz que nem no céu, nem na terra, há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Se você que está desse lado, está em casa, acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio nesta terra como um homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está sentado à direita do Pai, você hoje pode ser salvo, fazendo uma oração, recebendo Jesus na tua vida como o teu Senhor e o teu Salvador. Nós agora vamos cantar uma música. Eu queria que você, em respeito a Deus, se fosse possível, não sendo você tá, fechasse seus olhos, se concentrasse, porque hoje é um momento muito importante de você abrir o teu coração para Jesus entrar. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. E agora eu queria te guiar nessa oração. E diga assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje venho à tua presença. Eu admito os meus erros. Eu confesso os meus pecados. E é de livre vontade que eu recebo Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Pela fé,
eu tomo posse da minha salvação. Amém e amém. Eu quero dar os parabéns a você que fez essa oração hoje pela primeira vez. Queria te dizer que foi a coisa mais importante que você fez na sua vida. Agora tudo vai mudar. Por fora não muda nada, mas por dentro Deus tirou a natureza do pecado e colocou a natureza santa dentro do teu coração. Nós aqui do programa Lutar até Vencer, da TV Maná Brasil, gostaríamos muito de te conhecer. Então, se você puder, manda uma mensagenzinha aqui no WhatsApp, diz: olha, meu nome é Maria, meu nome é Lucas, acabei de fazer a oração da salvação. Eu queria saber agora o que é que se faz depois de fazer essa oração. Diz lá a cidade onde você está, o estado onde você está, que um aqui dos nossos pastores vai entrar em contato com você e vai te dizer agora alguns conselhos, não é? Que se faz agora que a gente fez essa oração, tá bom? O nosso programa de hoje tá acabando por aqui. Quero desejar a todos aí um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos. E já sabe, na próxima semana nos encontramos aqui no Lutar até Vencer para estarmos juntos, para louvarmos a Deus, ouvirmos a palavra, guerrearmos no mundo do Espírito, porque é assim que nós vivemos. Quando entregamos a vida a Jesus, começamos a andar com Deus, a fazer parte da família de Deus e temos prazer nisso. Isso é mesmo muito bom. Então, a todos vocês, um grande abraço. Deus abençoe e eu já venci. E eu tenho certeza que você que está em casa também já venceu. Um grande abraço e tchau, tchau. Deus abençoe. Eu já venci, eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua luz. E agora eu conheço o Filho de Deus. E o Filho já me libertou. Ele está comigo, Ele vive em mim. Com seu sangue, Ele me comprou. Deus é fiel, Ele é justo, Ele é bom. É um Deus de paz e de amor. Libertador, a raiz de Davi. Leão de Judá, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já venci, em nome de